Estamos retornando com o Salão Nobre, aqui diretamente do Museu do Senado, em Brasília, hoje entrevistando o pedagogo, o educador, o psicólogo, o educador da paz, Pierre Weill. Estão conosco também Roberto Crama, psicólogo, educador, palestrante, vice-reitor da Universidade da Paz, da Universidade Holística e da Cidade da Paz, em Brasília, e Fernando Lemos, jornalista e consultor político, que no governo José Aparecido colaborou fortemente para que existisse essa instituição. Professor Pierre Weill, no primeiro bloco a gente conversou um pouquinho sobre a sua vida, alguns períodos, mas eu acho que nós pulamos um que é muito importante. Eu disse que o senhor foi convidado pelo então governador José Aparecido para chefiar essa Universidade Holística e a Fundação Cidade da Paz. Mas o senhor estava no Brasil já há algum tempo. Eu falei que o senhor era professor da universidade. O que fez o senhor, um francês de Estrasburgo, da Alsácia, vir ao Brasil, trabalhar no Brasil? A primeira coisa que me impressionou muito foi o abraço brasileiro. E o abraço brasileiro é o único povo que tem esse abraço. Então, eu costumo dizer que o Brasil tem muitos abraços para exportar. E esse abraço brasileiro que me conquistou. Me conquistou também as morenas. Mas isso é um outro capítulo, não? E também a beleza da natureza. Eu me lembro que quando eu cheguei no Galeão, a primeira vez, não tinha ainda estrada do Galeão para a cidade, então a gente pegava um barco e atravessava a Bahia, e aí via aqueles pássaros, aquele mar, uma paisagem realmente como as montanhas que saem do mar, assim, de repente. Eu disse, essa é minha terra. O senhor tem um pedaço de uma entrevista que eu li do senhor, muito interessante. Nós falamos aqui da educação para a paz, depois até gostaria que o Crema e o Fernando Lemos aprofundassem um pouco mais sobre isso, já que são pessoas que acompanharam, acompanham o senhor há muito tempo. O senhor disse nessa entrevista que o Brasil é uma cultura de paz, não é uma cultura violenta, é uma cultura que está ficando violenta, sobretudo por causa da influência estrangeira, do narcotráfico que vem de fora. O senhor mantém essa avaliação, mesmo hoje, com a violência tendo crescido? Essa primeira impressão que o senhor teve do Brasil é válida até hoje? Mantenho. A violência que existe no Brasil é uma violência importada. Ela não é uma violência cultural do povo. O povo não é um povo violento. O povo brasileiro é o povo do jeitinho. Se tem violência, se tem um conflito, o brasileiro entra para fazer as pazes, dar o jeitinho. Não é? Então, a cultura brasileira é muito diferente. Eu que sou francês, eu posso falar, porque na minha terra, por exemplo, as grandes avenidas, todas elas têm nome de generais, generais da última guerra, não é? E isso me impressionou muito. Quando fui visitar com a minha filha, que é brasileira, o túmulo de Napoleão, que eu queria mostrar para ela, que ela mostrei Paris para ela, era muito bonito e tudo, e de repente ela pergunta, o que é isso, papai? E eu falei, primeiro como um orgulho de francês, são as vitórias e as batalhas, e aí engoli, de Napoleão. E aí eu percebi o quanto eu mesmo estava imbuído dessa cultura de guerra, que
impregna toda a Europa. A Europa teve no miolo, né, de duas guerras bastante Enquanto importantes. que no Brasil as grandes avenidas são avenidas citando os estados do Brasil, por exemplo, não é? O Flores, mas muito raros são os generais. Não é? Fernando, como é que foi essa chegada dele a Brasília? E agora, pulando um pouquinho, como é que... Bom, primeiro tem uma pré-história disso, né? A pré-história é importante porque primeiro quer dizer, tudo começou num congresso. O Zé Aparecido tinha a cabeça muito aberta, né? Ele era um político atípico, né? Em todos os sentidos. Primeiro, era extremamente honesto, extremamente correto, extremamente ético. E ele tinha uma abertura de cabeça muito grande. Ele topava qualquer parada, né? Qualquer coisa para ele era interessante, ele queria explorar. Então ele foi a um congresso de alimentação natural. E ele me falou, não sei nada disso, escreve um discurso para mim. E eu conhecia bastante esse assunto, eu estudo muito esse assunto e sempre estudei. Sou vegetariano há 30 anos, então eu tinha uma inclinação e muita informação. E eu escrevi um discurso para ele extremamente radical, onde ele assumia a coisa de estudar como governador esse assunto, ir em frente e tal. E eu achei que ele ia dizer, ameniza um pouco isso aí. E ele não, achou ótimo, foi lá e fez o discurso. E no fim da palestra dele, foi todo mundo lá e tal, dizendo que ele era muito corajoso, que ele tinha assumido coisas ali que nenhum governante assumia e tal. E aí ele me chamou e disse, olha, eu quero trabalhar nessa linha aí, inventa alguma coisa, eu quero fazer. Agora você está comprometido comigo de fazer alguma coisa nessa direção. E aí, uns 20 dias depois, levei a ideia da criação do Instituto de Tecnologia Alternativa, o ITA, que era para estudar todas as questões alternativas, toda essa questão, enfim, transpessoal e de superação e de viver o momento e não de ficar escravo do sistema, escravo das regras, escravo dos cânones todos, dos mandamentos, enfim. Imaginei o ITA como um desbravador dessas áreas todas, em todas as áreas, não apenas nessa questão de alimentação. E começamos a trabalhar. Ele imediatamente criou o ITA, fez uma solenidade e chamou, na época, o Cristóvão, que era reitor, fez uma solenidade bem bonita e criamos o ITA e começamos a trabalhar. E aí eu percebi que bons lugares de trabalho eram as granjas abandonadas pela ditadura, onde moravam os presidentes generais e os generais do primeiro escalão dos governos, como Golbery. Para o público que não é de Brasília, as granjas são, na realidade, casas de campo bastante casas grandes, de campo enormes, imensas, né? Onde moraram ministros e até ex-presidentes. Ex-presidentes, o Geisel morou. O ex-presidente Figueiredo morou, por exemplo, na Granja do Torto. Granja do Torto. E essa aí, a Universidade Holística, foi na Granja do IP, que foi habitada também por Israel Pinheiro, construtor de Brasília. Construtor de Brasília. E nós identificamos principalmente duas. Era a Granja do Riacho Fundo, estava totalmente abandonada, e a Granja do IP totalmente abandonada. A Granja do Torto ainda estava razoavelmente conservada por causa exatamente do Figueiredo, não tinha tanto tempo assim, era o governo Sarney ainda. Então não tinha tanto tempo assim, estava bem conservada. As outras estavam totalmente abandonadas. E aí eu fui com o Zé Aparecido conversar com o Sarney, presidente, né? E o Sarney disse, vocês são loucos, pegar umas granjas lindas dessa para fazer trabalho sei lá do que, eu falei, não, ele cedeu ao Zé Aparecido, o Zé Aparecido convencia qualquer um de qualquer coisa, né? E era muito amigo do Sarney. Então convenceu e as duas granjas foram cedidas para experiências nessa área do ITA, né? Então nós fizemos diversos projetos, projeto de farmácia verde, com fitoterapia, com os raizeiros de Braslândia, o horto medicinal do hospital de Planaltina,
vários projetos, olarias comunitárias junto às áreas de moradias mais carentes, para ensinar as pessoas a fazer tijolo, telha, etc. Vários projetos nessa área de construção alternativa, medicinas alternativas. Introduzimos as medicinas chamadas alternativas, todas elas no sistema, então até hoje, acupuntura, homeopatia, etc. E aí fizemos na Granja do Riacho Fundo um Instituto de Saúde Mental totalmente alternativo, onde não tomava remédio e onde não havia choque, as pessoas voltavam para casa no fim do dia. Era um hospital-dia, que é uma coisa que existe até hoje. E na Granja do Torto a gente estava planejando alguma coisa nessa linha de reunir os grupos esotéricos mais sérios e tal para fazer estudos nessa área. E a Granja do Ipê é muito bonita e tudo mais. E na época nós fizemos então um curso de medicina indígena para médicos, homeopatas, etc. Né? Com pajés indígenas. Com pajés do Xingu e da Amazônia, os maiores pajés, Sapaim, todos os pajés importantes da Amazônia e do Xingu. E eles ficaram hospedados lá na Granja do Ipê. E eles foram, antes, claro, eles queriam ver se aquilo ali era um lugar onde eles poderiam ficar, que eles não ficam em qualquer lugar. Então eles saíram andando pelo terreno, olhando as construções e viram um espírito que eles identificaram como sendo o espírito de Israel Pinheiro em cima de uma árvore, vigiando tudo, olhando se estava tudo bem. Eles falaram, não, mas é um espírito bom, está aqui só para não deixar isso aqui esculhambar, né? E eles disseram que aquilo era um lugar de poder, né? Que ali tinha era um centro de poder, era um lugar muito forte. E ficaram lá. E, bom, depois aí eu acho que o Roberto Crema que pode falar melhor, porque aí a coisa continua do professor aqui com o Congresso. Como é que foi o convite? E eu depois queria ouvir do senhor já no terceiro bloco, como é que foi a sua chegada a Brasília, mas eu queria ouvir o Crema um pouquinho. Bem, eu devo dizer que quando eu tive o meu primeiro encontro com Pierre, no começo de 1980, foi para mim uma experiência redefinidora. Eu era uma pessoa materialista, um ateu, e só tinha estudado ciências duras, era discípulo de Pavlov, de Marx, mas havia alguma coisa no meu peito que me angustiava. Eu não sabia bem o que era, porque aparentemente tudo corria bem. Foi quando eu vi um folder, um curso de cosmodrama com Pierre Vai. Eu pensei, está na hora de conhecer esse tal de Pierre Vai. E quando eu chego na sala, eu olho para aquele homem, com a coluna ereta, os olhos azuis, e estranhamente eu entrei num estado intensificado de consciência, que eu nunca tinha vivido antes. E quando ele diz, eu vou falar agora sobre a raiz do sofrimento humano, eu pensei, puxa, isso é demais. E aí ele escreve 3 palavras: apego, medo, estresse. Todo sofrimento advém de apego, que é a identificação, que nos leva ao temor, que nos leva ao estresse, que nos leva à doença. Alguma coisa dentro de mim se abriu e eu saí daquela sala um outro homem. Minha mulher até ficou um pouco impactada. E eu nunca mais voltei àquela situação anterior, e o transpessoal compareceu na minha existência através do olhar e da indicação do Pierre Vai. E eu pensava, eu tenho uma missão para realizar com o Pierre. Foi quando ele foi, então, para esse lamastério tibetano na França, durante 3 anos. Eu aguardava o Pierre, pensando, eu vou convidar o Pierre para ser o presidente de honra de um congresso humanístico e transpessoal. E quando ele chega, ele diz, Roberto, nós podemos avançar. Ele estava numa das mãos com a Declaração de Veneza da Unesco, propondo a transdisciplinaridade, e na outra mão a Carta Magna da Universidade Holística Internacional, que com a Monique Tony, com o Jean Villelou na França, eles tinham redigido. E ele disse, vamos fazer um congresso holístico. Imediatamente eu aderi. Esse congresso aconteceu, nós pedimos ao governador
José Aparecido, que foi entusiasta desde o início, para abrir o Congresso. E quando ele escutou pessoas como Michel Randon, do Clube de Roma, pessoas como o Stan Krippner, da Califórnia, como André Chouraqui, que traduziu o Antigo e o Novo Testamento ao Corão, o Jean-Yves Leloup, o próprio Pierre, ele sentou e participou do Congresso. E eu estava, como coordenador geral, encerrando o simpósio, e o governador se fez anunciar, nós o convidamos para que ele participasse, ele ouviu os conferencistas, fez uma brilhante síntese e disse, para nossa surpresa, esse congresso não pode acabar. Vamos criar uma universidade holística da paz e que o Pierre Weiss seja o seu reitor. Muito e aí bem. estava tudo preparado. Casou uma coisa com a outra, não né? existe coincidência, né? Isso tudo foi se encaixando. Quer dizer, a gente desbravou aquilo lá, abriu o caminho, preparou e chegou, uma nave pousou ali naquele território. Então foi uma coisa de confluência mesmo. O Zé Aparecido depois me chamou e disse, olha, nós vamos fazer lá na Granja a Universidade da Paz. Eu falei, está perfeito, né? É exatamente o que a gente estava planejando fazer. Muito bem, Então, nós vamos, muito obrigado por esse bloco. Nós vamos ao segundo bloco explorar justamente com nossos convidados o que é a Universidade Holística, o que é a Cidade da Paz, o que Pierre Weill trouxe de contribuição para essas reflexões aqui para o Planalto Central. O Salão Nobre volta daqui a pouquinho.